Olá! Você deve estar se perguntando, mas o Luiz não disse que ia parar de falar da treva e agora está falando do Bolsonaro de novo, vai falar do Bolsonaro de novo? Sim, porque eu também disse naquele vídeo que eu não deixaria de falar do Bolsonaro ou de alguma coisa relacionada. Então, para você que está chegando pela primeira vez no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, já estão certinho, você que é inscrito já dá certinho, assista esse conteúdo até o final porque é muito importante. Mas é importante também para você que está chegando, assista esse vídeo. Vamos parar de falar da treva, vamos falar da luz. Porque, em bem verdade, eu estou fazendo esse conteúdo porque nós precisamos entender o contexto do que aconteceu para que nós possamos fazer essas reflexões. E então, a pergunta que eu faço é esta: por que elegeram Bolsonaro? Uma boa parte nós sabemos, mas também às vezes esquecemos. O mais importante de tudo isso, eu estou fazendo esse conteúdo para você levar aos bolsonaristas, aqueles que estão ali na corda bamba. E aliás, parabéns se você é um bolsonarista que está aqui no canal, que já se arrependeu do seu voto, você que é um evangélico, que se arrependeu do seu voto, seja muito bem-vindo. Então você se junta a nós e vamos começar a desconstituir cada vez mais essa treva que se instaurou no país. Mas vamos então ao assunto. O Bolsonaro se elegeu por uma série de fatores. Quem era o Bolsonaro para o Brasil antes daquela discussão dele com a Maria do Rosário? O Bolsonaro era conhecido no Rio de Janeiro por conta disso, 6 mandatos. Agora, a grande verdade é que eu também fiz um vídeo lá atrás, em 2018, dizendo que o Bolsonaro era o segundo candidato do PSDB. Porque o PSDB estava muito solto, muito frouxo e deixaram também, e a falta de expertise do próprio PT e da esquerda com as redes sociais, deu no que deu. É obviamente também que houve um aspecto da Lava Jato, Sérgio Moro, nós já sabemos disso, do Dallagnol, etc. e tal. E isso então, no momento em que o país, a maioria, e por conta dessa imprensa marrom, que aliás, os bolsonaristas chamam a Globo de lixo. Não, a Globo não é lixo. Nós de esquerda que devemos, quem sabe, chamar a Globo de lixo. O primeiro ponto é porque o Lula tem uma coisa que eu hoje até hoje eu não engoli. Foi quando o Lula resolveu abonar um empréstimo para a Globo, porque a mãe americana dela queria a falência da Globo. E o Lula, então, pela preservação de empregos, etc. e até para tirar a Globo do pé dele, fez aquilo. Foram na ordem de 5 milhões, uma coisa assim. Eu não estou lembrado, mas isso aconteceu. E eu achei que foi muito inoportuno o Lula fazer aquilo, porque seria uma oportunidade da própria mãe dela, que é a que ela tem a concessão americana, liquidar com a Globo. Não aconteceu. E foi a Globo e os outros canais de notícia, orquestrados pela sorte da elite brasileira, que fizeram todo aquele estardalhaço das delações, o Moro tendo privilégio e a conexão direta com os meios de comunicações, vazando as coisas que ele não deveria ter feito. E isso tudo foi corroborando para criar um antipetismo. Tanto é verdade que muitos petistas abandonaram o PT porque acreditaram em tudo aquilo que estava sendo dito. Bolsonaristas, obviamente, haverão de dizer: não, mas foi provado. Não, nada foi provado, porque, em bem verdade, o crime, para ser julgado como tal e haver uma condenação, tem que haver provas. E vasculharam toda a vida do Lula, da família do Lula, fizeram uma grande justiça com a dona Marisa, etc. e não resultou em nada. Tanto é verdade que o Lula agora tem ganho ações e ações por danos morais, inclusive até da própria dona Marisa já falecida, e a justiça já mandou dar para ele as coisas que eram da dona Marisa, etc. e tal. Mas a verdade é que era um momento em que estava se alastrando o aspecto de corrupção, e o brasileiro, mesmo sendo corrupto, sua maioria, porque quando alguém deixa de pagar o mercadinho do vizinho, quando alguém quer modificar preço, quando um empresário sonega impostos, e toda sorte de coisas que acontecem nesse país por não ser sério, ele não pode falar em corrupção. Porque a corrupção dos outros, eles querem apontar o dedo, especialmente a elite. A mais sólida é que gosta de fazer isso. Então todo esse clima gerou a sensação de que haveria um Messias. E quem construiu o Bolsonaro? Foi Paulo Guedes, junto com Steve Bannon. E aí então disseram o que o Bolsonaro deveria fazer, que não foi nada mais nada menos que uma grande marionete, e o Steve Bannon, um especialista em fake news, em teorias da conspiração, fizeram isso junto com o chamado Gabinete do Ódio, hoje comprovadamente existente,
com o dedo malévolo, satânico do filho Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo. E toda esta condição, porque o Bolsonaro tinha 17% de intenções de votos, e de repente ele subiu, proliferou. E o Lula, mesmo tendo sido preso, tinha a condição de ganhar no primeiro turno, porque o PT, foi um outro erro estratégico, acreditou que o Lula seria solto. E demoraram muito para lançar o Haddad como candidato a presidente. E digo mais, se tivesse mais 2 semanas, pelo menos, de campanha, o Haddad teria ganho aquela eleição de 2018. Mas isso não aconteceu. Então o Bolsonaro foi eleito por conta de conjecturas e o que alicerçou a eleição dele foi a fakeada. E vou repetir nesse vídeo, vou sempre bater nessa tecla porque eu sou meio magoado. O primeiro a fazer um vídeo foi no dia 6, se não me engano, o evento de Juiz de Fora. No dia 7 está no meu canal. Está no meu canal. Eu já denunciando que era fakeada, que não tinha havido facada coisíssima nenhuma. E aquilo ali então gerou uma comoção, ele já estava como um mito. E agora, então, isso ajudou. E a própria Joyce Heisselmann já disse que ela achou estranho aquilo e o Bolsonaro disse para ela: se eu levasse uma facada eu ganharia a eleição. Está nos registros, é só procurar. Mas a grande verdade foram essas contextualizações que o elegeram. Mas eu sempre digo, já disse em outros conteúdos, que o Bolsonaro é um inocente. Porque, em bem verdade, o Bolsonaro, nas entrevistas que ele deu, ele era patético. O Bolsonaro disse que não entendia de saúde, disse que não entendia de economia. Ele só veio com um discurso raivoso, de ódio, que ia acabar com isso, que ia acabar com a corrupção, que bandido bom era bandido morto. As falas dele estão aí para quem quiser ver. Apenas os chamados bolsonaristas raiz, que em bem verdade se perfilam com o pensamento do Bolsonaro e o comportamento do Bolsonaro, que não aceitam as verdades. Mas felizmente as pessoas de bom senso, em vendo a situação ao qual estão se encontrando nos seus lares, da falta de recurso, da diminuição dos seus passeios, de uma série de fatores que eu não preciso ficar detalhando, elas começam a reconhecer. E, além do que, passados 3 anos, o que o Bolsonaro fez a não ser desordem, discórdia e tudo mais que nós já sabemos. E o mais importante é que o Bolsonaro não tem 2018 nas mãos dele. É preciso nós termos essa consciência. O Bolsonaro hoje tenta fazer esses ataques como se ele fosse o poderoso, de que vai dar um golpe, de que se não tiver eleição limpa não vai acontecer, querendo melar as eleições, atacando constantemente o STF, o TSE, dando cargo para militares, mas ele não vai ter essa sustentação. Ao ridículo que ele chegou de pedir ao Biden para apoiar ele, para não deixar eleger o Lula, porque era mais à esquerda, ou seja, um canalha se curvando plenamente ao United States of America para dizer: eu te dou o Brasil, Biden, mas pelo amor de Deus não deixa o Lula ganhar. E tudo pelo que a gente já sabe, porque o Bolsonaro está desesperado. A não reeleição do Bolsonaro é igual a processo, condenação e prisão. Simples assim. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas eu vou fazer outros conteúdos ainda relacionados a isso, para que nós possamos começar a perder esse medo, esse receio e erguermos a nossa voz. Nós precisamos erguer a voz, porque o Bolsonaro é um ninguém, está provado que é um ninguém. E aí, eu estava me esquecendo de fazer essa complementação. Por que o Paulo Guedes não cai? Porque o presidente, se o ministro numa determinada pasta não está correspondendo, ele tem a caneta para demitir. É mais fácil o Guedes demitiu o Bolsonaro do que o Bolsonaro demitiu o Guedes. Porque foi o Guedes quem fez o Bolsonaro, como eu disse, junto com o Steve Bannon, o gabinete do ódio e uma imprensa sólida que veio ao encontro do tal lavajatismo, do anticorrupção do Sérgio Moro sem vergonha, trair e etc e tal, e foi este o resultado que nós vivemos no país. Mas agora eu quero fazer um spoiler de um próximo vídeo. O que vai acontecer com a família? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Bolsonaro e até a Michelle. Mas fique esperto no canal, ative o sininho das notificações, se inscreve se não se inscreveu. Você que é inscrito, continua colaborando, continua participando, compartilha o vídeo, convida seus amigos a vir para o canal, porque essa semana ela está esplendorosa. Vou mostrar também um vídeo
do deputado Júlio Lemos, que conhece muito bem a família, e ele vai fazer algumas revelações. Também deste delegado que foi exonerado, o Alexandre, e vocês vão ver muita coisa interessante, mas o que eu prometi eu vou fazer. Vamos entrar sim numa era de falar bem da luz, de quem foi Luiz Inácio Lula da Silva, para que os bolsonaristas, principalmente os que estão arrependidos, falem assim, pô, mas é verdade, isso aconteceu, é verdade, tudo isso. As mentiras sobre o Rio São Francisco, as mentiras sobre as obras que o Bolsonaro que fez e não fez, a mentira, eu já fiz vídeo, mas talvez eu faça uma releitura sobre o BNDES, uma vergonha, 48 milhões jogados no lixo, para depois ele com a maior cara de pau dizer, não tinha nada na caixa preta. E aí tem bolsonarista ainda achando que o governo brasileiro, do Lula e da Dilma, deram dinheiro para Cuba, deram dinheiro para a África, deram dinheiro para esses, fizeram postos aqui, aeroportos lá, hospital aqui, hospital lá, e não no Brasil. Tudo falácia, tudo uma grande mentira, uma grande orquestração, mas tudo foi feito dentro da forma da lei. E um detalhe, estes governos, já vislumbrando um salto do Brasil para o mercado internacional, para a consolidação deles junto à ONU, junto ao CDE, CDE, se não me engano. Enfim, o Lula foi quem fez o G8, o G20 e por aí vai. E nós estamos deixando de falar nisso. Por isso era importante eu fazer este vídeo dizendo por que Bolsonaro foi eleito. Por conta de tudo o que nós já sabemos, no momento que o Brasil estava sendo deteriorado pela corrupção, daqueles inclusive que deram o golpe na Dilma e da demonização do Lula, da Dilma, do PT e das instituições brasileiras, com o objetivo que agora o Bolsonaro está insistindo grandemente, que é a privatização da Petrobras. E veja que ele é tão cretino que tem vídeos onde ele fala que energia, coisa pública, não se privatiza, a Eletrobras já foi para o pau, e agora o discurso do combustível alto é demonizando a Petrobras ao ponto de ele querer fazer uma CPI, ou seja, ele quer fazer uma CPI contra ele mesmo. Isso é um absurdo, mas é o que está acontecendo com essa treva neste país. Então, está dado o meu recado. O Bolsonaro se elegeu pela ilusão dos desavisados, não que nós não tenhamos avisados, e principalmente por conta de uma elite sólida que continua nos bastidores tentando enganar os desfavorecidos da informação, do conhecimento, e nós precisamos levar isso para as pessoas, tá bom? Então é isso, Bolsonaro foi eleito por uma conjuntura de fatos, mesmo ele dizendo que não entendia nada de economia, nada de saúde, nada de nada. Inclusive os absurdos que ele disse, como uma questão de uma criança ao nascer, quando ele falou de saúde, tudo absurdo, um despreparado, um descoordenado, alguém que só tinha em sua mente ludibriar, roubar, fazer rachadinhas, ensinou os filhos e se locupletou por todo esse período. Portanto, agora, eu já disse no outro vídeo, vou repetir, o Bolsonaro se arrependeu de se dado ao luxo de ser presidente, porque agora ele está apavorado. E, para terminar, o Bolsonaro era contra a reeleição. Ele disse isso. O Bolsonaro era contra o Centrão. Ele disse isso. O Eduardo Bolsonaro queria tirar foto de todo mundo para saber se em 2019 quem é que ia estar ligado com o Centrão. O caquético do Heleno, se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão, se gritar pega Centrão, oh, não fica um. E o que aconteceu? Aí está. Então, lamentavelmente, o Brasil e os brasileiros, mais de 50 milhões, jogaram no lixo o crescimento. Mais um parênteses. Eu estava em Florianópolis, morava lá, quando da primeira eleição do Lula, e alguns queridos amigos me perguntavam, Luigi, Lula ou Serra? E eu dizia, se você quer um governo de 4 anos, é Serra. Se você quer um programa de governo para 20 anos, é o Lula. E outro dia eu vi o Lula dizer 20 anos. Significa dizer o quê? 4, 8, 12, 16. Quase 16 se não deixaram a Dilma completar o segundo mandato. Se houvesse um quinto mandato, nós estaríamos
com certeza no primeiro mundo. O que aconteceu? E aí eu fecho o vídeo. A elite não suportou um semi-analfabeto transformar o país na sexta maior economia do mundo, de estar dando condições para o povo morar, transportar, estudar, se divertir, etc. e tal. Porque isto era só privilégio deles. Então, por isso, trataram de mandar Lula para a cadeia. Mas, eu digo sempre, Deus está no comando. Tanto é verdade, da mesma forma que o Lula foi julgado rapidamente, ficou um ano e pouquinho na cadeia, mas logo em seguida começaram a cair um por um dos processos e o Lula sendo inocentado, e ele está aí já com quase 50% de intenção de votos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine e nos ajude a seguir. Compartilhe esse vídeo, principalmente com os bolsonaristas, e fica comigo para os próximos vídeos, porque tem muita coisa boa vindo por aí e nós vamos desmascarar esse bolsonarismo e vamos reerguer o memorial do legado do Lula e da Dilma, que graças a Deus foi o melhor período que esse país viveu desde a sua redemocratização. É isso aí. Está dado o meu recado? Então aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.